Gente, há cada coisa na internet que eu encontrei esse vídeo, certo? E queria dizer que uma coisa que você nunca deve fazer, é beber água igual a essa pessoa está bebendo, certo? Isso é extremamente contraindicado e pode causar sérios problemas à sua saúde. Ah, impressionante, né? Como uma pessoa consegue beber um pote de quase 2 litros, deve ter uns 2 litros, 2 litros e pouquinho ali, em 20 segundos, 25 segundos, certo? Então, tem pessoas que observaram esse vídeo, enviaram para mim e perguntaram: doutor, isso tem algum problema? Eu não bebo água o dia inteiro porque estou trabalhando, tá? E quando chego em casa eu tento tirar o tempo perdido. Claro que não é igual a essa pessoa, né? Que bebe água ali 2 litros em 20 segundos. Isso é uma coisa assim impressionante, né? Chega até a ser engraçado. Mas isto é sério, tá? Não pode acontecer de você beber 2 litros de água de vez. Vou falar isso agora nesse vídeo. Bom, pessoal, então novamente eu vou colocar esse vídeo aí no ar, tá? Para mostrar uma pessoa com ingestão rápida de líquido, tá? Para quem não sabe, o nosso corpo ele é preenchido por sangue, óbvio. Sangue na circulação preenche, traz oxigênio, traz vida, certo? E o sangue tem uma concentração específica, onde no sangue você tem um pouquinho de água, tem um pouquinho de sal, de sódio, de cálcio, de fósforo, de potássio, de magnésio, de várias substâncias. Mas o principal responsável por manter a concentração do sangue em níveis fisiológicos e vitais é o sódio. Então, o maior representante da concentração ideal do sangue, tá? E a gente chama isso de osmolaridade. A osmolaridade ideal é dada pelo sódio. E existe então um balanço de água e de sal no nosso corpo. Quando uma pessoa bebe de forma rápida, quantidades elevadas de líquido, tá? Essa pessoa aí bebeu 2 litros em 20 segundos, tá? Vamos supor que ele beba 3 desse aí, 6 litros em 1 minuto, não é possível um negócio desse. A osmolaridade, a concentração do sangue vai cair muito. A pessoa vai ficar com sangue diluído, um sangue aguado, certo? Por quê? Porque tem muita água, certo? Só que o sangue e as células estão em íntimo contato, né? A função do sangue da circulação é trazer nutrientes, fazer essas trocas, tá? E quando o sangue fica muito aguado, ele fica com uma concentração muito baixa, porque a pessoa bebeu muita água e essa água foi absorvida no estômago, acontece que essa água vai da parte menos concentrada, mais diluída, para a parte mais concentrada. A água vai começar a se adentrar em outros tecidos e principalmente as células. E a gente observa que as células começam a ficar grandes, as células começam a ficar muito cheias de líquido, certo? Então, gente, isso a gente dá o nome de edema celular. Não tem o edema na pele, nas pernas? Faz um edema celular. Uma célula que é perigosíssima, tá? Em termos de edema, quando ela faz edema celular, é o neurônio. Por quê? Porque um edema neuronal, o aumento das células do neurônio, elas vão fazer hipertensão, edema cerebral. E isso faz hipertensão intracraniana, certo? Porque o nosso coco, o nosso crânio, ele é um sistema fechado, né? É uma cavidade óssea fechada. Não existe espaço para essas células crescerem. Então, o que é que a gente vai observar? A pessoa bebeu muita água, a concentração do sal no corpo reduziu, isso a gente chama de hiponatremia, certo? Essa concentração baixa do sal no sangue, essa água diluída, vai fazer com que ela entre em células do sistema nervoso, nos neurônios. Vai ter um edema cerebral. O coco está lá apertadinho, né? O crânio está lá apertadinho. Essas células não conseguem se dilatar. E o que é que acontece, gente? Elas se dilatam, aumenta a pressão intracraniana e o paciente ele tem risco, inclusive, de óbito, risco de morte. Tá? Inclusive, o que é aberto é a base do crânio. A gente pode fazer até uma herniação, tá? De uma região específica aqui do tronco cerebral, certo? Empurrando esse tronco para baixo. E aí o paciente pode ter sintomas de hipertensão intracraniana, tá? Enjoo, mal-estar, vômitos, certo?
o coração ele pode começar a bater numa frequência mais baixa, a pressão pode subir, tá certo? E o paciente ele pode desenvolver uma série de sintomas, convulsão, o paciente pode convulsionar, pode ficar sonolento, tá? Por quê? Porque as células do sistema nervoso central desse paciente, elas estão sendo afetadas por um inchaço muito grande. Chegou muita água de vez para o sangue, que por sua vez chegou muita água de vez em velocidades elevadas para as células neuronais, fazendo com que essas células enchem e façam edema intracraniano, tá? É por isso que a gente vê, eu vou botar aqui, certo? Notícias de que pessoas elas beberam água de vez, tá? Às vezes criança brincando de restaurante, né? Quando você era pequeno você nunca brincava em restaurante, eu já brinquei com meu primo, tá? E aí meu primo chegou lá, levava carne, churrasco com sal e com muita água, a gente bebendo, água, suco, e tome aqui, sei o que, e o que é que acontece? Bebendo água de vez, né? De uma velocidade muito rápida, tá? Uma outra coisa que às vezes pode fazer isso é aquelas brincadeiras de dominó, de baralho ou qualquer tipo de joguinho em que a pessoa que perde tem que beber um copo d'água, tá? Então aquela pessoa que não está no dia bom ou não sabe jogar mesmo, começa a perder, toma 10, 20, 30 copos de água. Isso de forma aguda, de forma rápida, pode fazer uma diluição excessiva do sangue, fazer edema cerebral e a pessoa pode inclusive ir a óbito, certo? Edema cerebral é grave. A gente se preocupa muito com edema na perna, né? Mas edema na perna é mais até estético, tem que investigar, óbvio que tem que investigar, mas não traz um risco imediato de morte. O edema pulmonar, né? Porque você fica afogado, é o edema cerebral que causa grandes problemas, tá certo? Então, eu queria chamar aqui, o nome disso é hiponatremia. Então, eu queria chamar aqui a atenção de que ingestão excessiva de água pode fazer uma intoxicação hídrica. Então, pessoal, até a água, se ingerida de forma equivocada, pode trazer um grave problema à saúde, tá? Ah, mas você fala, doutor André, toda hora que tem que beber água para prevenir doença renal, tem que prevenir, tem que beber para prevenir principalmente pedra nos rins, mas não é beber água 2 litros em 20 segundos, não é beber 5 litros em 1 hora, certo? É fracionar a forma com que você bebe água, para que dê tempo de seu rim entender que se existe excesso de água, ele vai jogar para fora. Se existe falta de água, ele vai segurar. E é por isso que nosso xixi às vezes sai mais concentrado, mais amarelo, e menos concentrado, menos amarelo, mais aquoso, né? Mais a coloração da água, mais translúcido, tá certo? Então fique atento. Se você conhece alguém que tem essas brincadeiras de ficar bebendo água em excesso, certo? Isso pode causar hiponatremia, diluição do sódio e graves problemas no sistema nervoso. Então nunca faça isso em casa. Beber água de vez não é uma coisa recomendada, tá certo? Então, se você tem algum vídeo inusitado sobre água, sobre saúde dos rins, sobre saúde de uma forma geral, encaminhe aqui para mim, que a gente pode esclarecer esse tipo de dúvida, tá bom? Um grande abraço e até o próximo vídeo.